Boa noite, pessoal. Olha só, nós estamos recebendo aqui um professor, o professor Marco Gama. Ele é fisioterapeuta. Eu vou ler aqui só um pequeno currículo que ele mandou para mim, tá? Para vocês entenderem. O professor Marco Gama é fisioterapeuta, ergonomista, perito judicial e assistente técnico judicial. É fisioterapeuta pela Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas da Fluminense, né? Ergonomista pelo curso de especialização superior de ergonomia do CESERJ, UFRJ, perícia judicial pela Escola de Administração Judiciária Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fisioterapia forense da Faculdade Ibrat do Paraná, perícia judicial do Método Veronese, Instituto Nacional do Ensino Superior de Ensino de Ciência e Tecnologia, na EST São Paulo, perícia judicial e assistência judicial técnica pelo Instituto Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho, Ibrafit, Rio de Janeiro, perícia judicial do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais do CONPEG, Rio de Janeiro. Docente de Fisioterapia do Trabalho e Perícia Judicial de Graduação na Faculdade Bezerra de Araújo, no Rio de Janeiro. Docente biomecânica ocupacional, fisiologia do trabalho, legislação aplicada a perícias ergonômicas, do curso de especialização superior de ergonomia do CESERG da UFRJ. Atuação como professor convidado de programa de pós-graduação nas áreas de engenharia e segurança do trabalho da UNIG, Rio de Janeiro, e enfermagem do trabalho da Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro. Professor convidado com perícia judicial de assistência técnico-judicial com a fisioterapia do IPJU de Rio de Janeiro e do CONPEG de Rio de Janeiro. Sócio fundador e membro atual da diretoria da Associação Brasileira de Perícia e Fisioterapeuta, ABRAPEF. Coordenador da primeira Câmara Técnica de Perícia e Fisioterapia do CREFITO 2, de 2015 a 2019, na gestão anterior. Diretor adjunto do Departamento de Perícias Judiciais e Extrajudiciais da FERJ, 2016 e 2019. Perdi alguma coisa, professor? Acho que não, né? Não, o mais importante é que eu sou fisioterapeuta. O resto é o resto. O resto é continuidade. Então, professor Marcos Marco entrou com a gente hoje para bater um papo sobre o assunto prevenção, como ele é ergonomista também, atua na área, é um fisioterapeuta também, que eu conheço já há um tempo. É um irmãozão, né? Irmãozão, inclusive. E está aqui para bater um papo com a gente sobre prevenção. Então, vamos iniciar a aula e eu peço que vocês que continuem fazendo o bate-bola junto com a gente, porque o assunto de ergonomia ele é vasto, né? É amplo, e a gente tem que bater exatamente em cima de prevenção. Infelizmente, o brasileiro ele atua na terceira área da saúde, que é a área do tratamento, né? A área terciária, e não na área preventiva, que é a área primária, né? E a gente bate o tempo todo sobre esse assunto, que a gente nós não somos somente tratadores, nós somos também pessoas que são influenciadores, são pessoas que dão orientações, são pessoas que fazem palestras e mostram que a prevenção, a área primária da saúde é o principal. E a ergonomia está dentro disso tudo o tempo todo. Concorda, professor Marco? Sim. A ergonomia, ela habilita o fisioterapeuta, boa noite, pessoal, habilita o fisioterapeuta a atuar na ergonomia física, cognitiva e organizacional, né? E dependendo da formação desse profissional, também na concepção de produtos, né? Que é a ergonomia de concepção, e no planejamento da ergonomia para um setor produtivo. Então, é uma área muito ampla, muito vasta. Você pensa desde a NASA lançar uma nave espacial. Hoje nós usamos para mensurar a carga cognitiva de trabalho. Um dos checklists que a gente usa, uma das ferramentas é o checklist NASA, é a ferramenta NASA, e até coisas bem mais simples, que é ver a altura do computador. Né? A ergonomia está ligada muito à produtividade, então você tem que ter a tríade da ergonomia, que é conforto, segurança e produtividade. E aí, essas palavras para ergonomia têm significados um pouco diferentes do que aquela semântica que nós vemos no dia a dia do nosso trabalho. Vamos aos slides. Então, hoje o nosso tema é prevenção das lesões por esforço repetitivo, as LER, e as DORT, né? As doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Desculpa, vou passar um direto. Então, a ergonomia, segundo o Wisner, em 1987, fala que é um conjunto de conhecimentos científicos relativos do homem necessários para conceber instrumentos, máquinas e dispositivos técnicos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. Exatamente o que o professor falou agora, né? O conforto, a eficácia, a segurança, né?
E lembrando daquela máxima, né? É a máquina que tem que se adaptar ao homem, não o homem tem que se adaptar à máquina. Essa é a máxima, tá? E às vezes o empresário acha que é o contrário. É o homem que tem que se adaptar à máquina, não a máquina tem que se adaptar ao homem. É exatamente o oposto. As pessoas levam para a vida a característica adotada para aumentar a produção, né? Essa produção tem metas, né? Foi aquele exemplo que eu dei numa aula passada de uma Microsoft, de uma Apple, né? Em que o cara tem metas a alcançar durante o dia. E não importa a hora que ele vai trabalhar, o importa é que ele tem que alcançar as metas. Não importa como ele vai trabalhar, de que forma, que horas que ele vai trabalhar, mas ele tem uma meta a ser alcançada naquele dia. Então existe, na verdade, 3 vertentes, né? O trabalhador, que somos nós, o contrato em si, ou seja, a atividade que você vai executar na empresa e o que a empresa vai te exigir a nível de condição, meios de trabalho e o que você vai ter que realizar, né? Então você tem as características pessoais, como idade e sexo, né? Já sabemos, vimos que cada dia que passa a tecnologia vai aumentando e os problemas, às vezes, até de saúde, pelas vezes os comprometimentos, pelo excesso e repetitividade, levando às vezes, a aposentadoria precoce. Isso tem acontecido bastante e cada vez mais cedo, não é isso, professor? A aposentadoria precoce em relação a isso, né? A idade mais cedo. Aí eu falo sempre, onde é que fica a autoestima da pessoa em relação a isso? Onde é que fica, né? Tem gente que acha que é maravilhoso ir para a aposentadoria com 27 anos, com 28 anos. E a autoestima da pessoa, onde fica? Ainda tem aqueles malandros, né? Que entram com a aposentadoria e 3 meses depois volta a trabalhar e bota o CPF de novo, né, professor? Aí é uma brincadeira, né? Aí a justiça vai em cima do cara e retira tudo que ele recebeu. Quer dizer, ou você está com uma lesão ou você não está com uma lesão. Ou você está com aposentadoria ou você não está com aposentadoria. Ou seja, aposentado você para. Né? Se você foi aposentado por uma lesão por esforço repetitivo, você está alijado de fazer aquele tipo de atividade. E os caras vêm em cima. E a perícia está em cima disso para observar esses meios, esses erros, esses absurdos, esses malandros, às vezes, que querem burlar a lei. Né? É por isso que o Brasil não dá certo, que ninguém cumpre lei. Né? O problema é esse. Esse é o problema maior. Características psíquicas, como intelectual, a formação, a experiência, o aprendizado, né? A gente diz sempre que a experiência, às vezes, em excesso, às vezes também causa problemas, né? E às vezes causa problemas. Características momentâneas, como fadiga, ritmo biológico, vida fora do trabalho. Na organização do trabalho, o tempo a ser executado, lembrando da NR17, nós já falamos, né? Apesar que ninguém cumpre, os 50 minutos trabalhados com os 10 minutos de intervalo, né? Está lá escrito na NR17, mas ergonomicamente as empresas não cumprem, né? E esses 10 minutos servem para quê? Dar uma parada, tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um alongamento, né? Dar uma esticada nas pernas. Isso em comprimento não existe. O avanço da tecnologia, as máquinas, as ferramentas, a segurança, a relação do trabalho, né? O convívio em si. Eu digo sempre que tem um exemplo muito bom para se falar sobre organização de trabalho. Eu esqueço o nome da empresa que trabalha com aviação em Cabo Frio, Salineira. A Salineira tem 2 fisioterapeutas, 2 educadores físicos e uma nutricionista lá. Eu sei porque as duas fisioterapeutas de lá foram minhas alunas numa universidade lá da região dos Lagos, né? E elas fazem um trabalho bacana junto com o educador físico, junto com a nutricionista. Inclusive, os educadores físicos vão aos pontos finais dos motoristas lá para fazerem os exercícios laborais com eles, né? E eles assinam que eles fizeram, ou que não queira fazer, também tem isso, né? Eles não são obrigados a fazer nada, mas se houver uma lesão que ele venha a ter, ele assinou dizendo que o comprometimento agora é dele. Gente, ao microfone. Aqui também tem uma relação em relação à NR33, né? Que são espaços confinados, o ambiente tóxico, o ambiente térmico, vibratório, né? Que a gente está com aquele problema naquele local lá que a gente faz, às vezes, aquelas reuniões semanais, né, professor? Os caras querem retornar, e eu já falei sobre isso, mas a teimosia é grande, né? Mas vamos lá. Qual é a tarefa, na verdade, da prevenção, né? Qual é a tarefa em relação a isso? O objetivo é atingir os meios determinados anteriormente. Quais são as características, né? Fazer tal peça, isso aí no caso o empregado, né? Ele tem uma meta, ele tem que fazer uma peça daquele dia.
Com que máquina? Com que tipo de máquina? Ou seja, eu tenho que ter uma pessoa que foi treinada para fazer o uso daquela máquina. Segundo, tal divisão de trabalho, ou seja, vocês lembram muito bem daquele pedacinho do filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, em que ele só fazia o movimento de apertar um parafuso. E tinha uma outra pessoa que fazia a manutenção da máquina. Então, isso, na verdade, é o que nós chamamos tecnicamente de Fordismo, né? A utilização da máquina de uma forma técnica para cada setor. E hoje, a cada vez mais, os setores, as pessoas têm que têm que ter aprendizado de várias coisas, né? Você não pode ficar somente com uma função, tem que fazer várias funções. Além do que, às vezes, devido a esses comprometimentos, né, da prevenção, a não acontecimento da prevenção, a pessoa vai para uma dispensa médica, né, e fica ausente, né, o tal do absenteísmo, e ele fica ausente. E essa pessoa tem que ocupar o espaço dele, né, e acaba tendo que pagar hora extra para essa pessoa. E até que ponto essa prevenção vai ser feita e até que ponto essa pessoa pode vir a ter uma lesão se ele não está habituado àquele tipo de movimento repetitivo. Então, existem normas, né, que a empresa tem que ter, a qualidade, a quantidade, né, de unidade e a duração do trabalho, né, o tempo que ele tem que executar aquela meta. Atividade é a maneira pelo qual o homem coloca seu corpo, sua personalidade, sua contribuição para realizar um trabalho. É caracterizado na maneira pelo qual ele utiliza seus próprios meios físicos, sensoriais e mentais. É aquela história que eu falei, nós temos uma memória biológica. Essa memória biológica é tudo que você adquire durante as funções que você realiza, seja como professor, seja como profissional. E às vezes você necessita sair daquela função e ir para uma outra função. E passaram-se anos e aquela função novamente passa na sua frente e alguém lhe chama para fazer aquela função. Será que você esqueceu no que você gravou, daquilo que você fazia há anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Creio que não. Apenas a função que você fazia 15 anos atrás, de repente, está modernizado hoje, né? Concorda, professor, com essa colocação em relação à modernidade, Sim. Às mudanças que o ser humano vem? Sim. Eu estava lendo A ergonomia, ela vê que a quarta revolução industrial, né, que nós estamos passando agora, ela está fazendo... A primeira foi do trabalho extrativista, né, para o trabalho que foi industrializado. A segunda foi a tecnologia, foi a revolução industrial. Aí depois nós tivemos essa terceira, que foi as tecnologias, e agora a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, é a união de todas essas tecnologias, exigindo que a pessoa se adeque a isso. E não tem opção, né? O exemplo prático disso está nós dois aqui, os alunos aí. Cada um no lugar e o trabalho está acontecendo. Verdade. E o cara tem que... Hoje em dia, se você para no tempo, alguém vem e passa por cima de você. Você tem que estar sempre se aprimorando, estudando. Isso aí. E se vocês, colegas futuros, né, pensam que ao terminar o curso superior, parou por aí, alguém vai te engolir uma hora. Vai passar por cima de você, na verdade? Vai passar por cima de você, né, feito um trator, e você vai ficar pelo caminho, lá, amassado. Ok? E hoje em dia, a possibilidade, eu falo sempre, a tecnologia está aí para estudar, para pesquisar, né? Para crescer. Existem cursos, 1000 cursos hoje online para você fazer. Existem 1000 coisas para você realizar. Para montar um trabalho hoje está simples, está tudo na internet. Não é a época que nós tínhamos, que eu tinha que passar, às vezes, um leitor óptico lá para achar, às vezes, um artigo que estava lá no meio daquela fitazinha que você passava naquele leitor óptico. Então, hoje está muito mais fácil você ter isso à mão. Você vê, não? Uma aula hoje sentado em casa, eu aqui, o professor Marco na casa dele, vocês na casa de vocês, nós estamos aqui batendo papo. Aonde que há 10 anos atrás nós pensaríamos nisso? Nunca. Nunca. Ô, Nelson, e na nossa época era a enciclopédia Barça, né, cara? Com certeza. Não tinha tanto Google, enciclopédia de estudantes. Pô. Hoje você conversa com uma pessoa nos Estados Unidos, parece que está na esquina.
Né? Você liga o telefone, o cara conversa com você lá nos Estados Unidos. Eu tenho colegas na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha. Eu converso com eles lá fora. Então, a tecnologia faz com que você cresça. Eu estava agora há pouco montando um vídeo, estava pesquisando sobre os comprometimentos físicos, mentais e psicológicos do uso indiscriminado do celular. Os comprometimentos, e isso é ergonomia, gente. Nós estamos falando de ergonomia. Quando você faz o uso excessivo que compromete alguma coisa no seu organismo, seja físico, mental, psicológico, nós estamos falando de ergonomia. O celular é legal? Bacana. A internet é ótima, mas não é para ficar o dia inteiro. Eu conheço gente que está levando a suicídio se não está o celular do lado. Bom, vai se fazer o quê, né? Outras atividades em relação aos meios exteriores e às exigências, né? Ou seja, os instrumentos e a formação, o treinamento que você recebe, o tempo que você tem que executar, o espaço que você tem que executar, a quantidade de repetições e a qualidade que você tem que dar. Às vezes não dá certo. Um sobrepõe o outro, né? Às vezes a quantidade que você tem que executar não te dá uma boa qualidade. Lógico que o treinamento te leva a uma melhor qualidade da execução, tá? Mas tudo isso, se for feito com cadeiras inadequadas, com um computador fora da altura ideal, né? O apoio inadequado, tudo mais, isso vai acabar gerando lombalgias, epicondilites, cervicalgias e outros problemas aí que possam vir a acontecer. Professor? Pois não. Então, posso falar alguma coisa sobre isso? À vontade. Nós estamos aqui para bater esse papo. Ô, gente, e assim, como a aula de fisioterapia do trabalho, né, Nelson? É. Então, e prevenção. Gente, prevenção. O empresário, ele olha isso assim, ó, quanto me custa esse trabalhador parado? Quanto custa que eu vou botar no lugar dele? Esse trabalhador me produz 10 peças por dia. O novo vai substituir, mas além de eu ter que pagar, eu pago os 15 dias do cara em casa, além de eu ter que pagar ele, eu ainda tenho que ter uma produção menor, porque esse novo só consegue produzir 7, 8 peças. Ainda tem esse cálculo que é do empresário lá. Então, essa prevenção vale muito a pena. Então, os efeitos físicos, né? Os problemas na musculatura e nos movimentos dinâmicos, os problemas sensoriais, como visão, ou seja, uma luminosidade baixa, por exemplo, a audição, o excesso, né? Acima de 65 decibéis, o que está lá na ANR, né, falando sobre isso. A sensibilidade, o tato, o olfato, né? Hoje, a própria Covid está ocasionando problemas de gustativos e olfativos. Isso até que ponto isso vai prejudicar futuramente essa pessoa que vai retornar novamente ao mercado de trabalho? Os componentes psicológicos, né? O tratamento da informação, a resolução de problemas e a tomada de decisão. Às vezes, o próprio empresário, ele tem pessoas, né, vamos dizer assim, os diretores, os gerentes, né, os supervisores, e ele passa funções. Eu acho que é o necessário, né? Senão ele absorve tudo para ele, né? Mas às vezes essas tomadas de decisões nem sempre são as adequadas. E aí vem a pancada de cima para baixo, né? O presidente manda a pancada no diretor, o diretor manda a pancada no gerente, e coitado quem está embaixo é que sofre, porque ele é que tem que dar a qualidade no serviço. E os componentes relacionais, né? Os colegas, a chefia, a integração. Não sei se no Brasil já está assim, professor, mas eu tenho lido alguns artigos, alguns países lá fora, e aqui estão querendo passar para 30 minutos no intervalo de almoço, né? O cara vai engolir a comida, ele não vai almoçar, ele vai engolir a comida. Não sei se isso caiu ou continua. Mas lá fora... Pode falar. O que acontece é que o Brasil, quando você pensa em produtividade, o Brasil, enquanto país, ele tem uma lei que protege o trabalhador. Isso foi feito foi uma batalha muito árdua para se conseguir tudo isso. Nós temos que valorizar muito isso. A questão aqui é que a produtividade no Brasil, se ela seguir os modelos indiano, o modelo chinês, o modelo japonês e outros países que não têm os parâmetros de saúde e segurança do trabalho, produtividade e proteção do trabalhador, que nós conquistamos às duras penas, né? Nós vamos produzir mais, mas qual é o custo que isso tem?
Lá não tem um SUS, aqui nós temos. Ah, o SUS é ruim, como é que seria a vida sem um SUS? Então, assim, é um contexto que envolve muitas coisas que não somente o trabalho em si, né, Nelson? Tem que pensar de uma maneira... E isso é muito complexo, né? Até de ser abordado nessa aula, né? Uhum. O ex-presidente americano, Barack Obama, inclusive, pegou todos os princípios do SUS e levou para os Estados Unidos. Então, para vocês verem que o SUS é espetacular. O problema é a prática dele. É isso aí. A prática dele, ele no papel, é uma coisa sensacional, mas não é bem feito. No Brasil tem muita coisa boa. O problema é a execução dessa coisa boa, né? O SUS é maravilhoso, só que cadê o financiamento, cadê a ajuda? As pessoas só querem ganhar. É só venha a nós o vosso reino. E o cara que está do outro lado precisando do tratamento? E aquela pessoa que precisa de um treinamento? As coisas evoluem. Características do ser humano, né? Os sócios profissionais, a idade, estamos repetindo essa parte, idade, sexo, escolaridade, conhecer a população trabalhadora, a antropometria, que são... o pessoal pensa que a antropometria é só a avaliação do ser humano, não. É também adaptar o ser humano ao material, né? Ou seja, o material, desculpa, é o ser humano, não nós ao material. As cadeiras, quando se fala em colchão, a densidade, quando se fala no móvel, quando se fala no computador, quando se fala no teclado, tudo hoje que você... Até uma calça, até um tênis, tudo isso é ergonomia. Tudo isso é calculado. Você vê, aqui no Brasil tentaram fazer como era nos Estados Unidos, né? Você compra um calçado 40, para você tá grande, aí compra um 39 fica apertado. Então tem um 39,5. Tentaram colocar isso aqui também, acabou não dando certo. Por quê? É mais uma produção. E o Brasil tem aquela mania de pegar jornal ou algodão e enfiar por dentro, né? Principalmente criança, né, professor? Bota para dentro e o irmão é que sofre. O irmão é que sofre, o de baixo é que sofre. Vai usar o calçado do outro. Já passou por isso, né? Eu não, que eu era o mais velho, né? E sempre fui 1,90 m, então sempre me dava bem, mas eu sei muito bem o que é isso. O esforço físico, né? A concepção instrumento-máquina e a antropometria, né? Ou seja, na verdade, no radical, é a medição do ser humano, a medição do homem, tá? Os tipos físicos, né? O endomorfo, o ectomorfo, o mesomorfo, as perimetrias, a altura, o peso corporal. Então, isso você ter como avaliar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem fácil. Vocês já pensaram em um dia, numa escola, e avaliar a parte ortopédica do pezinho da criança? Isso é ergonomia? Claro que sim. Será que aquela criança está fazendo uso de um calçado correto? Será que na escola existe algum meio auxiliar para melhorar, por exemplo, o arco plantar da criança? Que a gente sabe que, eu digo sempre, que se a raiz cresce ruim, a árvore é que vai sofrer, ou seja, a coluna vertebral. Então, se você dá parâmetros daquele pezinho que está usando um calçado do irmão, que tem 5 números além do tamanho dele, isso vai causar um prejuízo na criança, ela está em formação. Isso é antropometria? É ergonomia? Também é, né? Também é. Você está prevenindo um problema futuro no corpo do ser humano. Então, as medições, né? Sentado, de pé, deitado, avaliação da espessura de tronco, a perimetria, tudo isso é antropometria, é a avaliação do ser humano. E isso é a adaptação que você vai fazer, por exemplo, tamanho de cadeira. Será que a cadeira que está, por exemplo, no infantil, tem que ser a mesma cadeira que está no ensino superior? A altura da cadeira, o apoio de braços são diferentes. A criança tem um membro inferior menor, ela tem que apoiar no chão. Então, tudo isso tem relação direta com a ergonomia e a antropometria. Quando nós falamos, por exemplo, na cinesioterapia, na avaliação, por exemplo, da altura de uma muleta, de uma bengala, de uma muleta canadense, de uma cadeira de rodas, né? Lembrando que a altura ideal para esse andador, para essa muleta, é o trocânter maior do fêmur. Essa é a referência anatômica da altura, inclusive, do selim da bicicleta. Então, a gente está falando de ergonomia de novo? Sim, nós estamos falando em medidas.
Concorda, professor? Sim, a antropometria, os dados antropométricos eles são plotados em função da sua distribuição em uma população informada. Então, quantos por cento de pessoas apresentam esses mesmos valores para cada variável medida? Então, eu vou medir um braço, para me saber o alcance que eu vou botar, por exemplo, numa maneta. Qual é a população que tem ali? Ali eu tenho 100 trabalhadores, né? Qual é a medida média de braço? Qual é a maior medida? Qual é a maior medida? Exemplo, quantas pessoas na população, qual o percentual tem 1,60 m de altura? Quantas têm 1,65 m de altura e etc. Isso é importante porque é em cima disso que vai ser feito, que vão ser concebidos os equipamentos. Não existe um homem médio e uma mulher média, né? Existem homens e mulheres que estão na média em relação a algumas variáveis, tais como peso, altura, tudo isso que o professor Nelson falou aí. Então, isso é medido e é feito uma estratificação. Dentro desse contexto, dentro de um número de 100 pessoas, eu tenho 80, o ideal seria 95, tá, gente? Mas raramente a ergonomia consegue atingir esse padrão ouro. Qual é o maior percentual de pessoas que tem 1,60 m? Eu tenho aí de 100 trabalhadores, 80 trabalhadores têm 1,60 m, 70 trabalhadores têm 1,60 m. Então, eu vou projetar tudo para 1,60 m. Por quê? Porque é o predominante. É mais ou menos isso. Pode ter variações para mais ou para menos, mas é isso. Por exemplo, fazendo uma equiparação. Aqui no Brasil, quando você compra, por exemplo, uma calça, né? Obrigatoriamente, a maioria vai ter que fazer bainha ou ainda mandar cortar a calça. Quando você vai lá fora, tem já o tamanho, por exemplo, da cintura, tem para vários tamanhos de perna, de membro inferior. Então, você não precisa fazer bainha. Por exemplo, a minha medida nos Estados Unidos é de cintura 40 e de membro inferior 30. Então, quando eu viajo para fora e vou fazer uma compra na calça, seja qual loja eu entre, eu vou pedir 40 de cintura e 30 de membro inferior. Sempre dá certo. Por quê? É um padrão ergonômico da população. Então, essas coisas, né, se fossem feitas aqui, haveria uma economia absurda de um monte de coisas. Aquele pedaço de bainha que você corta, você vai usar para quê? Só se for para botar uma costura e um buraco lá que foi feito lá no jeans, por exemplo. Então, isso é economia e entra na ergonomia. Padrões populacionais. Aí. Outra coisa importante, né? O posicionamento da coluna em relação ao posicionamento à frente do computador, a altura do computador, o apoio de braços, né, da cadeira, o apoio de membros inferiores, que vai dar apoio principalmente na região lombar. É fácil vocês conversarem, eu estou sempre dando uma dica para eles de ideias, né, que eles podem fazer no TCC dele no final do curso. Conversem, por exemplo, façam uma pesquisa de campo com caixa de supermercado. Caixa de supermercado, 90% deles tem lombalgia, né? É aquela história, né? Flexão com rotação. Flexão de coluna com rotação, o disco intervertebral sofre. Aí causa dores lá na região lombar. Então seria um meio de trabalho também. Se você consegue detectar esse problema, você pode fazer uma orientação, pedir lá ao dono lá do supermercado, à direção, que você falar sobre os problemas da lombalgia pelo posicionamento inadequado da caixa do supermercado durante o dia a dia de trabalho. Isso tudo está lá. Isso é ergonomia também. Isso é prevenção. E aí eu até sugiro, se vocês quiserem, se o senhor quiser, eu até tenho um material aqui, a nota técnica 060 do Ministério do Trabalho. Né? É a nota técnica que nós usamos em perícias de ergonomia para saber, porque, por exemplo, ela diz que a postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente, que pode ser variada ao longo do tempo. Então, por exemplo, a concepção de um posto de trabalho ou de uma tarefa deve favorecer a variação de postura, né? Principalmente a alternância entre postura em pé e postura sentado. E aí vai de encontro com o professor Nelson falou, na postura sentado, o caixa não tem essa opção. O tempo de manutenção de uma postura ela deve ser o mais breve possível, pois seus efeitos nocivos ou não
serão em função do tempo durante o qual ela é mantida. Isso daí é exatamente o que está escrito na nota técnica 060. Então, o trabalhador que trabalha sentado lá, o caixa, ele não tem a opção de ficar em pé. E aí começam os problemas a partir daí que nós já sabemos na fisioterapia, né? São os encurtamentos de cadeia cinética posterior e por aí vai. Inclusive, quando a gente está de pé, a gente está distribuindo peso para o membro inferior. Sentado, o ponto de apoio está todo sobre a região lombar. E a coluna, ela acaba se acomodando. Por isso que a gente tem que trocar de postura. De vez em quando levantar. Por isso os 10 minutos que estão lá na NR17. É para você se levantar, ir ao banheiro, tomar um copo d'água, fazer um alongamento, bater um papo com um colega. É para isso. E ninguém respeita o que está escrito. Eu falei, as normas não são respeitadas no Brasil. Então, uma dica aqui, é importante se movimentar. Você vê que eu e o professor estamos sentados aqui de vez em quando, né? Se ajeita na cadeira, porque é importante você fazer isso. Não tem que dar acomodação ao corpo, tá? Então é importante se movimentar a cada 30 minutos durante toda a jornada de trabalho. Se possível, né? Se possível. Postura correta no trabalho, mantenha a posição ereta com as costas totalmente apoiadas no encosto da cadeira ou poltrona, proporcionando assim estabilização e relaxamento da coluna vertebral, tá? Monitor na altura dos olhos, vai prevenir tensão na região cervical, né? Ficar em flexão ou extensão se estiver alto demais. Cotovelos a 90 graus, apoiados ao braço da cadeira, em mesa alinhada no antebraço. Manter a posição neutra dos punhos, braços e ombros alinhados e relaxados. Joelhos em 90 graus, favorece a circulação sanguínea nos membros inferiores. Isso é um detalhe interessante, pessoas que viajam de longos períodos. O corredor do avião não é feito para ir correr para o banheiro, não. É para fazer caminhada às vezes, né? Porque a compressão que dá no oco poplíteo pode causar ali um trombo, né? Se a pessoa já tem uma circulação comprometida, e a pessoa vir ao óbito durante a viagem. Isso acontece muito. Não é isso, professor? Você já leu alguma coisa sobre isso? Sim, sim. O que acontece é que, assim, o pessoal que fica muito tempo parado, né? Tem vários trabalhos de ergonomia, eu até tenho algumas coisas sobre isso, que é a estase venosa, né? A circulação, nós temos a arterial, e aí, gente, os alunos, é muito interessante quando a gente sabe duas coisas que eu não sei, eu acho que vocês não sabem, que a maioria das pessoas não sabe. Hoje, a referência no Brasil em ergonomia é a Associação Brasileira de Ergonomia, porque não é uma profissão regulamentada, né? E cada profissional traz a ergonomia para a sua área. O interessante é que a maioria dos ergonomistas brasileiros são fisioterapeutas, né? Os padrões ouro aí, tem muita gente, mas tem muita gente que é fisioterapeuta e engenheiro, fisioterapeuta e médico, fisioterapeuta e arquiteto, fisioterapeuta e design. Né? Eu conheço fisioterapeuta odontólogo. Isso é por que eu estou trazendo... Oi? Fisioterapeuta odontólogo, eu conheci 2. Difícil, hein? Tem. Então, aí o interessante é por que eu estou trazendo essa informação? Porque tem tudo a ver com isso. Naturalmente, nós estudamos fisiologia. E a fisiologia é importante nesse contexto de você entender como o corpo vai reagir àquele estímulo laboral, ao estímulo do trabalho. O trabalho vai provocar, por exemplo, uma sobrecarga biomecânica no ombro. Tá. Qual é o ângulo de abdução do ombro? 45 graus. Qual é o músculo motor principal? Qual é a principal estrutura? Qual é o ritmo escapular? E aí entra o fisioterapeuta ergonomista dando um show de cinesiologia e biomecânica, dizendo, essa peça não pode ser feita desse comprimento porque está levando o trabalhador a fazer uma abdução de 45 graus sustentando 1 quilo. Ele faz isso 10 vezes por minuto. Então, em 60 segundos, ele levanta 10 vezes por minuto, 10 quilos. Em 100 minutos, 1 hora tem 60 minutos, né? Ele levanta ali 10 vezes 6, né? 60 quilos. Só que ele trabalha efetivamente 7 horas. 6 vezes 7, 42, são 420 quilos por dia. Só para esse braço. Só para o supraespinhoso, só para o deltóide e fibras médias,
só para um ritmo determinado de escápula, então e aí? Temos que alongar e fortalecer essa estrutura ou temos que adequar o posto de trabalho? Ah, não dá ergonomista, não dá fisioterapeuta do trabalho, porque essa máquina daqui, ela custa 1 milhão. Então, a gente para a produção 15 minutos e vamos fazer ginástica laboral para distensionar, alongar e fortalecer essa musculatura. Aí, olha a fisioterapia aí. Olha a ergonomia. Olha como é que tem tudo a ver, se encaixa direitinho uma com a outra. É um show. Eu sou suspeito para falar que eu adoro. Galera, eu não combinei com o professor Marco, e de novo, ele está entrando na anatomia, ele está entrando na fisiologia, ele está entrando na cinesiologia. Eu canso de falar, o fisioterapeuta que não sabe fisiologia, anatomia, cinesiologia, está morto. Está morto, concorda, professor? Está morto. Se mata. Sai da fisioterapia para não atrapalhar as disciplinas, todas as disciplinas vão se cobrar fisiologia, cinesiologia e anatomia. Eu canso de falar isso. E eu não combinei nada com você. E você entrou exatamente no assunto que eu encho a paciência deles. Professor. Não tem como fugir disso. Na perícia, gente, dependendo do tempo que o professor me deu, eu vou mostrar um laudo para vocês. Gente, na perícia, o que a gente faz lá é falar de fisioterapia. O que é a fisioterapia? Biomecânica, fisiologia, cinesiologia, porque o resto o médico sabe. Ele não estuda isso. Isso daí, ó, a gente dá um show. A gente dá um show, não é brincadeira não. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu sou fisioterapeuta na alma. E quando a gente vê batendo de frente, a gente deixando o pessoal assim, ó. Boca aberta. Não sabia que o fisioterapeuta fazia isso. Aí já foi. Então, show. Continuando aqui. Ainda bem que a gente não combinou nada disso. O senhor falou exatamente no papo que eu vou e bato em cima deles o tempo todo. Encho a paciência deles. Mas os meus alunos também, Nelson, a mesma coisa. Mesma coisa, né? Tá mortinho, né? Se não fizer isso, tá morto, né? Se ele tiver... Se não fizer isso, gente, sai, porque não tem como você ser fisioterapeuta para ligar tens e desligar. Você aprende em uns 5 minutos, pô. Você não precisa fazer 4 anos, 5 anos de faculdade. Eu digo a história do macaco. O macaco, ele aprende a ligar e desligar o negócio, né? Protocolo é fácil de você fazer. Agora, o que fisiologicamente a resposta te dá se você usar inadequadamente aquilo? A gente fala, por exemplo, o gelo. O gelo tem um tempo também, mas o que dá sustentação ao corpo é o músculo. É equilibrado, é a propriocepção, né? É a articulação equilibrada, é o músculo forte. O resto é apenas um pré-cinético. Ele é um coadjuvante ao tratamento. A eletrotermoterapia é coadjuvante ao tratamento. Mas ele não vai ficar ligado 24 horas ao aparelho. O músculo vai. O equilíbrio muscular vai. O equilíbrio articular vai. A propriocepção vai. A fisiologia funcionando 24 horas no seu organismo. O aparelho não vai ficar 24 horas ligado em você. Ele é um coadjuvante no trabalho. Os pés deverão estar totalmente apoiados no chão ou no apoio de pés quando necessário. Melhora o conforto e auxilia na manutenção de uma postura adequada. Vamos se habituar a usar regularmente a inclinação da cadeira para descansar a musculatura. Uma coisa legal de falar aqui sobre o apoio da cadeira. Vocês já repararam, quando vocês entram no ônibus, que a cadeira do motorista do ônibus parece que está quebrada? Ela tem uma angulação em torno de 110 graus. Aí todo mundo fala, essa cadeira está quebrada. Não é. É o padrão ergonômico para o motorista de ônibus. A cadeira tem que estar em torno de 110 graus entre o assento e o encosto. Use o movimento giratório da cadeira, protegendo assim suas costas e membros superiores. Evite cruzar as pernas e faça movimentos regulares com os pés para estimular a circulação, porque a panturrilha é, vamos dizer, a bomba de membro inferior. Os movimentos de flexão plantar e dorsiflexão ajudarão no retorno venoso. Regule sua cadeira para seu maior conforto. O braço e mecanismo deve ser de adequar ao usuário. Levante-se e caminhe sempre que possível, pelo menos 10 minutinhos. Então, aqui sempre, na ergonomia, a gente sempre usa o errado e o correto, né? O certo e o errado. O posicionamento correto, os pés apoiados, os braços apoiados sobre o apoio da cadeira, as costas alinhadas, a visualização adequada, a iluminação tem que estar boa também, o ruído baixo, enquanto que aqui a outra está toda jogada, de qualquer maneira, fazendo serviço. Tem uma relação com o ambiente físico,
né? Diminuir as consequências negativas sobre a saúde. A gente sabe hoje que os espaços confinados são prejudiciais à saúde, ainda mais com Covid, né? A NR33. Os problemas sensoriais, como conceber instrumentos de medição, alarmes visuais e sonoros, leituras sobre a tela, discriminação dos símbolos pictográficos. Opa, desculpa. Os problemas, a relação psicológica, né? Hoje se fala em ansiedade, se fala em depressão, se fala em irritabilidade. Tudo isso tem relação com a velocidade com que as pessoas estão atuando. De vez em quando tem que desacelerar. E tem gente que às vezes, ainda pior, né? Ele tem 8 horas de trabalho, ele leva 3 horas para chegar no trabalho, 8 horas de trabalho, mais 3 horas para casa, chega em casa, às vezes tem que fazer comida, arrumar as crianças e dormir. Aí não dorme direito, volta a acordar de manhã, extremamente irritado, né? E às vezes explode lá no trabalho. Aí a condição dele começa a diminuir e daqui a pouco vem a demissão. Não é isso, professor? As pessoas estão na loucura hoje em dia. Ciclo circadiano, desculpe, ciclo circadiano, sono e saúde. Isso é um estudo bacana, tá? Em que você tem os níveis de rendimento e baixo rendimento durante o dia. Falamos aqui, isso é fisiologia pura. Ciclo circadiano é fisiologia pura, tá? A alimentação, quando se fala em Rio de Janeiro, a gente tem que falar em calor, né? Isso foi até um trabalho que eu tinha feito na época, quando eu estava ainda na universidade, e eu falando, não sei se você lembra, professor, tinham, na verdade, 3 horários do ensino no Rio de Janeiro, 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7. Aí eu falava, eu fiz uma pesquisa em Bangu, na Tijuca, na Ilha do Governador, Santa Cruz, eu fiz lugares muito quentes e amenos, né? E eu comprovei que o pior horário para o ensino era entre 11 e 3 da tarde. Por quê? Horário da digestão, horário de calor, horário em que a criança descansa. Então, o rendimento da criança entre 11 e 3 da tarde era péssimo. Então, eu boto uma pergunta para vocês agora, para todos. Por que criança estuda só de tarde? Por que o adulto não rende bem à noite? Alguém gostaria de responder essa? Eu já dei a dica já. Alô, tem alguém acordado aí? Por conta da sobrecarga, professor, do dia já? Com certeza. O cérebro cansa, o corpo cansa. Gente, a máquina humana tem que ter período de descanso. Se é só carga, 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 chega uma hora que a máquina começa a ratear. Chega um momento que o corpo não suporta. Por isso que tem férias, por isso que tem fim de semana, por isso que tem horário para dormir. Por isso que algumas empresas hoje, ao invés de ter 1 hora de intervalo, tem 1h30. O cara faz o que ele quiser no horário de intervalo. Tem empresas assim hoje, né, professor? De grande porte. O cara quer dormir, dorme. A Google é uma delas, né? A Google, né? É. Sim, a Microsoft faz isso, a Apple faz isso. Né? O ciclo circadiano ele é muito importante porque o ser humano ele sofre influência das variações de luz, temperatura, maré, vento, dia, noite. E no hipotálamo, e aí nós vamos para fisiologia, ergonomia, né, e fisioterapia, no hipotálamo, que é uma estrutura ali, parece com amêndoa, né? Você 3 tem gramas. várias... 3 gramas. 3 gramas o peso dele. Isso aí. Então, ali você tem o núcleo supraquiasmático, o NSQ. E ele é importante porque é ele que vai fazer com que você tenha a produção de melatonina. Né? A luminosidade ela entra pelo olho, né? Pela retina, vai para o nervo óptico, vai para o tálamo, vai para o NSQ, termina lá, ali você produz melatonina. E aí você reduz a sua frequência respiratória, frequência cardíaca, a musculatura relaxa e vem o sono. E a aí, primeira fase, pessoa... entra a primeira fase e a segunda do sono. A melatonina ela age na primeira e a segunda fase do sono.
O mais interessante disso, professor, que eu acho é essa luz natural, né? Na retina ocular, vai para o NSQ, atinge a glândula pineal, produz a melatonina e vem o sono. Só que o sono não combina com o trabalho noturno. E a importância do NSQ, do núcleo supraquiasmático, para a produção de melatonina foi feito num experimento com gatos. Eles seccionaram o NSQ de gatos e eles perderam noção de tempo. Não tinha hora para dormir. Essas oscilações das funções fisiológicas, né, biológicas no ciclo de 24 horas, os ciclos circadianos são sincronizados por alguns sinalizadores. Então, alternância de dia e noite, contatos sociais no trabalho, conhecimento da hora do dia, né? As funções e os órgãos são preparados para a produção na fase que a gente chama na ergonomia de ergotrópica, né? Elas estão atentas ali durante esse período, e à noite você tem a fase trofotrópica, né? Que as atividades de prontidão são amortecidas. O organismo é preparado para o descanso e a reposição da reserva, como o senhor falou. A gente não aguenta o trampo 24 horas por dia. A gente tem que dormir. E essa necessidade média de sono é de 8 horas, mas ela é fortemente influenciada pela idade. Aí vem o que o senhor falou, né? Por que a criança e por que o adulto? Que ninguém respondeu. Mas são coisas importantes, muito importantes serem observadas. É aquela história, né? Eu não sei se o professor já teve aula com alunos de enfermagem, e o aluno de enfermagem, geralmente, o enfermeiro faz plantão, e a gente sabe que à noite é o horário em que os hormônios estão mais ativos, né? E se ele não faz esse procedimento hormonal, né, os hormônios não estão sendo regulados durante o sono, vem o aumento de peso. Então você vê, grande parte dos enfermeiros são obesos, exatamente por esse motivo. Fazem plantão, desregula a parte hormonal. Eu já dei aula para enfermagem há mais de 10 anos. E eu falava isso para eles, eles ficavam rindo. Aí quando eles retornavam depois de ano de formado, vieram fazer comigo, poxa, professor, o que o senhor falou em aula, o senhor estava certo. Olha só, aumentei de peso. Mas, por exemplo, a criança dorme muito por quê? Ela dorme porque tem necessidade de produção dos hormônios, né? Ele está em formação. O cérebro está em formação, os ossos estão em formação, os órgãos estão em estabilização. Então, o horário de sono é importante. Esse é um detalhe, por exemplo, que se fala que o cérebro tem que ter 8 horas de sono, e é o momento, é aquela história, quem acha que estudar de madrugada absorve alguma coisa, está muito enganado. Isso é comprovação científica. Né? Os insights que acontecem, as grandes invenções que aconteceram no ser humano, aconteceram entre 5 e 7 da manhã. Ou seja, o momento que o cérebro estava mais descansado. Então, é comprovação científica. Estudar de madrugada só absorve 5% do que você estudou. Agora, se você acordar às 5 da manhã e estudar 2 horinhas, você vai absorver perto de 90%. O cérebro está descansado. É como um HD que foi limpo e agora eu vou colocar tudo no HD de novo. Aí eu consigo manutenção. Eu ainda falo uma coisa para o senhor, que por acaso, a gente conversando aqui, eu abri uma aula aqui da Unig de engenharia que eu falo sobre isso. Ó. Eu não tenho isso de cabeça, mas está aberto aqui. Por exemplo, potássio, né? O pico de produção é meio-dia. Quando você pensa em cortisol, o pico de produção é no sono, com 6 horas de sono. O hormônio GH, o pico de produção é em torno de 1 hora da manhã, né? Partindo do princípio de que a pessoa dorme às 8, 10 horas. E o hormônio, a temperatura, o pico dela de 37 graus se dá em torno de 18 horas. E a atenção, o maior pico de atenção na noite se dá em torno de 17, 18 até 20 horas, depois começa a cair. Isso tudo tem uma relação direta com cortisol, potássio e outros hormônios. Bem interessante mesmo essa sua colocação aí. Inclusive, o ciclo circadiano ele é importante porque vou lá para a medicina chinesa, que é o meu outro lado, né? Para a acupuntura. Vou lá para o meu outro lado agora. Está comprovado por esse pico que você acabou de falar, inclusive de hormônios, do potássio, né? E o potássio age diretamente sobre o músculo cardíaco. E o chinês já fala isso. O pico do horário do coração é entre 11 e 1 da tarde. E está comprovado cientificamente que é o horário onde mais existem ataques cardíacos. Isso. Então, olha só como é que a fisiologia, gente, está atuando diretamente
com a ergonomia, com a fisioterapia o tempo todo. Não tem como você fugir disso. Você não tem como falar de um assunto se você não pegar a fisiologia, a anatomia, a cinesiologia, senão você vai ficar falando para o vento. É aquela história que eu já falei para vocês, né? Uma família tem um pai que trabalha de noite, noturno, e a família estuda e trabalha durante o dia. A mãe trabalha durante o dia e as crianças vão para a escola. A hora que a turma estiver dormindo, o pai está acordado e vice-versa. Isso é um comprometimento familiar bastante complexo, dentro da psicologia ainda, a gente pode entrar pelo lado psicológico, né? Quando é que eles vão se encontrar? Às vezes uma vez na semana? Será que essa família vai ter condição de se manter por muito tempo? Olha como é que esses momentos aí do dia a dia. Então, o que é o ciclo circadiano? São ciclos que regulam nossas atividades metabólicas, como o sono, o apetite, o humor. É o hipotálamo, como o professor falou. O apetite é o hipotálamo, a sede é o hipotálamo, o humor é o hipotálamo. Se o hipotálamo não existisse, eu brinco sempre, eu teria o taradinho com 6 anos e a taradinha com 6 anos. Ele também bloqueia a parte sexual. Ele também está nessa função também, né? Então eles regulam. Na verdade, o hipotálamo é o pai e a hipófise é a mãe, né? Os dois é que regulam toda a parte hormonal do nosso corpo. Imagina um câncer um tumor de hipófise. É possível? Sim, pode acontecer. Vai ter uma desregulação tremenda dentro do organismo. Quando mudamos o relógio social, a mudança brusca afeta os ciclos de relógio biológico e sofremos efeitos disso, né? Viaja para fora, para um Japão, para você ver o que acontece, se você não se adaptar, né? As equipes brasileiras de judô, por exemplo, quando vão fazer competições externas, treinam no horário da competição. Eu sou formado também em educação física, eu tinha uma equipe de 52 corredores na CM da Governador. Quando eu via que a competição era de madrugada ou à noite, eu treinava naquele horário com ele. É a adaptação fisiológica do organismo. Isso é um princípio da fisiologia, né? Individualidade biológica. Então, isso aqui, na verdade, é um gráfico, né? Mostrando os momentos, né, de pico de melatonina, de cortisol, como o professor já falou, né? Durante o dia, durante a noite. Por isso que, às vezes, a pessoa não rende bem durante a noite. Ela já vem com cansaço do dia, ela já vem com desgaste, né, que ela traz do trabalho e outras funções, e ela, às vezes, à noite, ela não vai render como ela renderia durante o dia. A melatonina e o cortisol são dois figurantes principais nesse relógio. Nossas funções metabólicas essencialmente obedecem ao ciclo de presença e ausência de luz durante o dia e são regulados pelos dois hormônios. Inclusive, semana que vem, quando nós conversarmos sobre fibromialgia, esse amigo aqui, o cortisol, vai estar bastante presente, né? Inclusive, é o sinal de estresse elevado, né, professor? Quando o cortisol está elevado na corrente sanguínea. Inclusive, é um dos sinalizadores da fibromialgia, né? O pessoal com fibromialgia tem uma elevação de cortisol bastante grande. A presença de luz estimula o cérebro e produz o cortisol, que nos desperta, enquanto que a ausência de luz promove a secreção da melatonina, hormônio do escuro que induz ao sono, principalmente a fase 1 e a fase 2 do sono. O aumento do nível de um inibe a produção do outro e assim acontece. Gente, tudo no organismo tem um que estimula e tem um que inibe. Quando um está mais latente, o outro vem inibição. O organismo todo tem dois lados, né? A dualidade, né, professor? Acontece até no organismo, né? Os dois lados. Acontece no organismo. Né? O yin e yang, o direito e o esquerdo, né? O hormônio que estimula e o hormônio que inibe. Nós temos sempre um equilíbrio, né? A musculatura existe. Não é sempre um músculo que faz um movimento, tem sempre um segundo e às vezes um terceiro. Tudo tem um equilíbrio, né? O equilíbrio dos opostos, né? A flexão, a extensão, a adução, a abdução. O organismo é assim, se você desequilibra, você causa problemas no seu corpo. Opa, passei demais. Então, na atividade de trabalho, eu tenho algumas perguntinhas que eu tenho que ter. Quem, com que você vai fazer, o que você vai realizar, como você vai fazer, em quanto tempo. Isso é o chefe te perguntando, tá? Quem vai fazer, com que você vai fazer, o que você vai fazer, como você vai realizar, em quanto tempo, quando, onde, com quem. Isso é o seu chefe te perguntando o tempo todo.
Uma das funções do ergonomista, né, é a análise da demanda, né, que o professor falou, né, por exemplo, dentro da antropometria. Quantas pessoas têm altura X? E dentro daquela altura X, nós vamos equilibrar aquela região, aquele setor, dentro daqueles padrões, daquela altura, daquele grupo de pessoas, né? Então, na análise de demanda e relatos de queixas, que tipo de problemas existe naquele setor, né? Vamos estudar, né, a bibliografia específica para entender, dentro da fisiologia, da ergonomia, o que está acontecendo. O levantamento do funcionamento, a observação global e gradativa do grupo, a análise de documentos, os registros que existem lá, entrevistar profissional para entender o que está acontecendo com ele, o que ele sente, porque tem muito profissional que mascara o problema ou então engole o problema para que ele não seja colocado em outro setor às vezes. Isso acontece muito, né, professor? O cara às vezes tem um problema, vai para casa, né, com um atestado médico e volta mesmo com a lesão, né? E na entrevista às vezes ele diz que não tem mais problema nenhum, não passa pela perícia, né? O perito não faz a avaliação e ele volta e o comprometimento dele aumenta. Isso. Então, sobre isso daí, é interessante assim, essa abordagem de contexto, porque quando você faz a análise global da empresa, você vai ver que tipo de ação você vai propor ali. Por exemplo, você pode pegar uma multinacional e propor uma ação que custe um valor significativo, porque o significativo para ela é um percentual pequeno da produção de um mês. Quando você pega o seu Manel da padaria, que é ele mais 2 pessoas, ele, o padeiro e mais 2, são ele, o dono e mais 3 trabalhadores, né? Você tem que propor alguma coisa que seja com baixo custo e alta resolutividade, né? Para isso, você vai lá na análise dos documentos e vai ficar sabendo onde eu vou atacar, como. Por exemplo, quantos afastamentos eu tenho por problema de coluna lombar? Eu tenho um afastamento a cada semestre de 15 dias. Tá, mas ele tem 4 trabalhadores. Então, um representa 25% da população trabalhadora dele. Ou seja, por ano ele tem uma variação constante de 25% da força de trabalho dele afastado por algum motivo. Isso aí você vai ver na análise dos documentos, né? E quando ele volta, ele precisa do trabalho, né? Normalmente é uma pessoa com mão de obra desqualificada, balconista de padaria. Aí o que acontece? Estou dando esse exemplo aqui, mas tem diversos outros. Ele vai fazer exatamente o que o professor colocou. Não, eu estou bem. Mas não é que ele está bem. Ele tem mulher, tem filho, tem aluguel, tem compra, tem água, tem luz, tá certo? Então ele precisa daquele trabalho. Quando você primeiro analisa os documentos, vê a avaliação global da empresa, analisa os documentos e vai na entrevista, questionário, você vai descobrir que existe uma coisa que eu vou até falar naquela live lá do Ministério do Trabalho, são as variáveis intervenientes, né? O que intervém, o que tem de variação científica que intervém no processo de trabalho. E esses questionários, essa abordagem do trabalhador, ela é muito importante porque o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora número 17, que trata de ergonomia, do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, ela diz que você não consegue fazer adequação do trabalho e levantamento sem ouvir o trabalhador. O trabalhador vai te dizer exatamente tudo. Aí você tem que filtrar o que é fato e o que é exacerbação, né? Mas aí o fisioterapeuta consegue fazer isso fácil. Era isso. Então, o levantamento da característica da população, foi o que o professor falou agora, o professor Marco, né? Os indicadores relativos à eficácia da saúde, o que está ocasionando esse problema, né? As características técnicas da atividade, será que ele está fazendo da forma correta? Será que ele está fazendo de uma forma inadequada? Né? Isso o fisioterapeuta tem que estar presente observando, gente. Não dá para fazer mentalmente o que está acontecendo. É o que acontece às vezes, as pessoas entram, eu estou com um problema no pé, o que você acha? Eu acho que você tem que ir no médico primeiro para fazer uma avaliação, um raio-x, né? É a mesma coisa. Professor, eu tenho um tio, né? Eu tenho um tio lá no Amazonas
que tem um problema no pulmão. O que o senhor acha? Eu acho que você vai ter que comprar uma passagem de avião para mim ir até lá, para fazer uma avaliação no seu tio, para saber o que ele tem. Gente, a avaliação ela é presencial, ela tem que ser visualizada, né? A perícia tem que ser visualizada. A avaliação funcional lá dentro do setor de trabalho tem que estar presente o fisioterapeuta. Não dá para fazer mentalmente o que está acontecendo. Não tem como fazer isso. O fisioterapeuta tem que estar presente fazendo a avaliação. O diagnóstico, o pré-diagnóstico, né? A definição do plano de observação sistemático, que está acontecendo no setor para gerando tudo isso. A definição das ferramentas e a coleta de dados, né? Ou seja, os percentuais de lesões que possam vir a estar acontecendo no local. A coleta de dados vai ser informada à empresa o que está acontecendo, né? A análise da atividade, o tratamento de dados, e aí vem o fisioterapeuta e fala, ó, tem que melhorar a cadeira, tem que melhorar o assento, tem que melhorar o movimento, isso tudo tem que ser colocado. Então, alguns indicadores para um estudo ergonômico, tá? O trabalho com muito esforço físico, os trabalhadores jovens, a gente sabe que já vimos isso, que o peso, apesar de ser absurdo, que um ser humano, homem, pode carregar, olha o computador aberto, que o homem pode carregar são 60 quilos, né, e a mulher 20 a 25 quilos, está dentro lá das normas regulamentadoras. A rotatividade elevada, que eu falo sempre, todo setor de trabalho é igual a um jogo de xadrez. Se você mexe demais as peças, uma hora você vai tomar um checkmate. Por quê? Aquele grupo que está naquelas peças recebem treinamento, recebem o conhecimento do setor e de vez em quando vem alguém e fala assim, ó, vem para cá para a empresa, eu vou te pagar 3 vezes mais. Aí você é obrigado a colocar outra pessoa naquele setor. E até que aquela pessoa receba todo o treinamento, todo o conhecimento, ele não vai atingir o grupo da maneira que tem. Aí começa a dar alterações dentro do grupo. Não é isso, professor? Exatamente isso. Então, assim, essa perda de produtividade do trabalhador por conta da falta de habilidade no processo produtivo que ele está participando, leva a prejuízo econômico, a prejuízo financeiro, a perda de competitividade da empresa, não é? E uma série de outras coisas. É muito importante nós também, gente, falarmos a língua do empregador. Nós temos que zelar pela saúde e segurança do trabalho, mas nós somos a ligação, nós vamos pegar tudo isso que nós sabemos, cinesiologia, biomecânica, fisiologia, e vamos dizer para o patrão o seguinte, ó, você perde, o salário desse trabalhador é R$1.000 por mês, você paga mais R$700 de encargos, ele custa R$1.700, ele produz para você R$10.000. Quando você não adequa esse posto de trabalho, tem um microfone aberto aí. Já fechou. Fechou. Então, quando você paga R$1.700 para ele, você vai pagar 15 dias dele em casa, né? Vai dar R$900 de custo. Vai ficar sem ele, que produz 10 peças para você, vai botar um outro que vai produzir 7 e ainda vai custar mais 1.700, mais os 15 dias, mais os 900 que você pagou aquele cara, não vale a pena. Aumentou o custo. Então, a melhor coisa é você cuidar dessa população trabalhadora. Investir no cara. Exatamente. No seu processo produtivo, que o processo produtivo, o trabalhador está inserido nele como recurso. Não de máquina, não de insumo, mas como recurso humano. E você tem que cuidar disso, porque é bom para o bolso da empresa. Sim. O olhar do empresário é esse, o nosso olhar é o da saúde. É tudo isso que o professor vem falando, só que o empresário ele entende com outra linguagem, né? Então, essa palavra aqui, que poucos conhecem, absenteísmo, é ausência, é lá o atestado médico, né? Ele está ausente do trabalho os 15 dias. Ele vai ter que ir para a perícia, fazer uma avaliação do porquê, né? Que ele vai estar ausente. O perito vai dizer pode retornar ou não pode retornar. E o ruim disso tudo, ele só recebe metade do salário que ele ganharia no dia a dia. Então, por isso que ele quer retornar. Por isso que ele quer retornar, né? Porque ele, como o professor falou, ele precisa pagar água, a luz, a alimentação, a família, o aluguel da casa dele, né?
frequência e gravidade de acidente elevada, né? Você vê que as grandes empresas, eu falo de uma Shell, por exemplo, uma Petrobras lá, geralmente lá na entrada, né, do risco de acidente, está lá escrito lá, tantos dias sem acidente. Existem a empresa ganha, mas o funcionário também ganha. Porque se ele está se prevenindo a acidente, a empresa tem que fazer, e é comprometedor. Imagina se o profissional... Eu sei que acontece muito, você pode até confirmar comigo, como há óbitos em plataformas. Acontece muito. Olha a doideira que é. Para a plataforma, vem o perito trazer uma avaliação. Por que aquele cara morreu? Às vezes fica uma semana, 10 dias, às vezes o tempo não está legal para o helicóptero, né, chegar lá na plataforma. E o custo, né? O custo. Tem que Cada voo é 3 mil e pouco. Tem que pagar o perito para ir lá fazer a avaliação. Aí vem o advogado, 10 mil reais a perícia, né? O perito tem que ir lá fazer a avaliação. A plataforma tem que estar parada. E não é só isso, professor. Eu, por exemplo, eu não tenho como ir na plataforma. Você tem que ter 3 cursos básicos que são caríssimos. Ainda tem isso. Eu acompanhei assistência técnica de terra, mas eu não fui lá. Mas eu fiz estudos sobre isso lá na COP, na UFRJ, no Centro de Tecnologia, e nós ficamos também boquiabertos com o nosso estudo de ergonomia quando nós constatamos a drogatização lícita em plataformas de petróleo, que é o camarada que toma X gotas de Novalgina para baixar a pressão dele para ele dormir, que ele trabalha em torno de 6 horas. É o camarada que toma 1 ou 2 comprimidos de Fenergan para baixar a pressão dele e ele dormir. Então tem tanta coisa aí, tem tanta coisa para a gente destrinchar, que é uma coisa absurda. Mas, assim, isso que o senhor colocou, né, os acidentes em plataformas, são algo muito complexo hoje em dia, pelo custo que envolve tudo isso. Comparativamente, eu até já conversei com ele sobre isso, comparativamente os acidentes de trabalho, vamos comparar o Brasil com o Japão, por exemplo. Parece que o Japão tem 12 anos que ninguém sofre acidente de trabalho lá, né? Tem 12 anos que alguém fica... Quem vai se acidentar hoje? Não tem acidente há 12 anos de trabalho no Japão. Aí você vê, mas o Japão tem 150 milhões de habitantes. Pô, não está muito longe do Brasil, não. Tá? Não está muito longe do Brasil, não. Como exemplo, minha esposa é engenheira, ela inclusive, é engenheira de prevenção de trabalho, inclusive, ela é engenheira nessa área, e eu segui algumas coisas com ela. Eu via, por exemplo, um andaime preso com um arame, um parafuso lá no alto do prédio. Eu vi o cara na região dos lagos pegando a água para misturar a betoneira com o capacete, tirando a água e jogando dentro. E lá venta pouco, né? Aquilo batia lá dentro, levantava, vinha na cara dele, aquele monte de cimento, né? Causando até uma asbestose nele, né? Futuramente a gente vai conversar, talvez dê tempo, a gente vai falar sobre isso hoje ainda. Mas eu vi o cara dentro de um setor com uma escada de alumínio e embaixo tudo cheio d'água. E o fio passando no meio. É o Brasil. É o jeitinho brasileiro, que vai fazer besteira, vai dar droga. Conflitos frequentes, greve, isso não tem acontecido tanto hoje em dia, né? Uns anos atrás acontecia muito. Trabalho com movimentos repetitivos, é o que mais afeta o nosso corpo. Novas tecnologias, quando a tecnologia é inadaptada, gera outros postos de trabalho muito cruéis, né? Ou seja, toda nova tecnologia requer treinamento. E os turnos? Se são grandes, se são pequenos. Análise da demanda é a avaliação, a população trabalhadora, análise da população trabalhadora, que tipo de trabalho está sendo executado, o método que está sendo utilizado, né? O seu manual da padaria faz uma forma, às vezes empurra de qualquer maneira tudo o que acontece. Eu sei que meu avô era seu Manel e tinha 3 padarias. e era também e era da turma também, sabe? Era da turma também. De vez em quando tem que soltar um pouquinho para relaxar um bocadinho. Análise da tarefa é o objetivo do dia, né? A meta a ser alcançada, a avaliação ambiental,
né? Temperatura, se está quente, né? Se está frio também, dos dois lados. Professor, pois não. Me permite, é a questão da análise da atividade real. Gente, o trabalho prescrito, que é o trabalho que você vê na empresa, que está no RH, ele é sempre maravilhoso, é um mundo de Alice. Ele nunca tem problema, ele nunca tem erro, ele nunca tem gargalos, né, que é o que se fala na engenharia. O erro somos nós, né? O erro somos nós. O erro é sempre trabalhador. Quando você vai para o trabalho real, a análise da tarefa e da atividade real, você se depara com o seguinte cenário. Eu vou trazer aqui uma informação que está no Manual de Aplicação da NR17 do Ministério do Trabalho. O trabalhador tem que cortar 50 metros quadrados de cana. Mas aí ele fala assim, bom, eu tenho que cortar, eu sou pago para cortar 50 metros. Mas acontece que esse facão, ele tem uma pega muito ruim. E ele não está com a lâmina bem afilada. A lâmina dele está meio grossa. Eu tenho que bater 4, 5 vezes para cortar. Além disso, um sol danado, ninguém me dá um soro, um repositor hidroeletrolítico. Eu estou suando para danar e a minha comida é fria. Eu sou boia fria. Eu vou cortar 300, até porque eu estou com o corpo doído do sol que eu peguei ontem, eu não tive reposição hidroeletrolítica. Ninguém calcula o meu gasto metabólico pela variação da minha frequência cardíaca. Então, tem uma série de outras coisas que envolvem. Aí ele vai e corta 300 metros, 30 metros quadrados, não corta 50. Então, a avaliação do trabalho real, normalmente, ela vai encontrar informações que você não tem no trabalho prescrito, que é o que está escrito lá bonitinho, né? É isso. As relações, as condições de trabalho, as condições de vida. Será que... uma coisa que eu sempre falo para eles, se você não está satisfeito com o que você faz, né? Ou você tenta melhorar dentro de você aquilo que você realiza, ou pega o chapéu e vai procurar outro lugar. Se você não ama o que você faz, se você não está amando a profissão que você está abraçando, é melhor trocar. É melhor trocar, né? Se aquilo que você ama, que você faz, faça bem feito. Faça com qualidade. Faça com amor aquilo que você executa. Análise da relação de saúde e trabalho, isso é o tempo todo, e recomendações e sugestões que são dadas pelo fisioterapeuta. O que é melhor para aquele indivíduo? O que é melhor para ele executar? Quais os cuidados que ele tem que ter durante o trabalho? Conclusão, né, em relação a isso. É uma doença da organização de trabalho, ou seja, as doenças que vêm relacionadas ao trabalho. 3 fatores estão predispondo a esses problemas. Os fatores biomecânicos, ou seja, um mau uso do maquinário. Os fatores organizacionais e psicossociais. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que o cara está sentado e ele ligava o ar-condicionado, o outro ia e desligava o ar-condicionado. O outro ia e ligava. Daqui a pouco eles saíram no tapa os dois. Ou seja, a forma organizacional não está legal ali. O que foi, Bruna? Nada? Ok. Os fatores psicossociais, aqui, o meio que você vive, será que você está adaptado ao grupo? Será que isso não está te irritando o local que você está trabalhando? Por exemplo, eu estou aqui do lado, não sei se vocês estão escutando, tem um colégio aqui em frente da minha casa, os caras estão dando aula de ginástica agora. Ó a música, ó. Eu não estou ouvindo não, Nelson. Ainda bem. Mora na ilha também, né? Moro. Ainda bem, né? Moramos. Mas o barulho está alto. Eu moro aqui na Capitão Barbosa. Você sabe onde é? Sei. Então, no finalzinho dela. Uhum. Os fatores ambientais. Tem uma escola à esquerda. Tem uma escola. E a minha é em frente à escola. Uhum. Os fatores ambientais estão relacionados ao clima, né? A temperatura dentro do local de trabalho. Hoje se fala em retorno ao trabalho, mas a gente não pode esquecer, o local tem que ficar com as janelas abertas, não pode se fechar a porta, o ar-condicionado não poderá ser ligado. Olha só, nós estamos entrando na fase do calor. Como é que vai ser esse processo todo aí? Será que as pessoas vão suportar tudo isso? Tem locais que bate sol o dia inteiro no local de trabalho e o cara não vai poder ligar o ar-condicionado. Por quê? Espaço confinado, NR33, está lá dito lá. Todo espaço confinado pode gerar problemas de saúde. Não é isso, professor? Sim.
Então, você imagina um submarino, né? Que é um local ali que foi projetado para seres humanos, né? Uhum. Então, como ele foi projetado, ele não chega a ser um espaço confinado, mas a população trabalhadora está confinada a um ambiente que o ar é comum. Então, como é que você vai fazer? Eu trabalhava, o professor Nelson sabe, eu trabalhava numa multinacional até o mês passado, uma das maiores do mundo na área, como ergonomista. E foi desativado o setor por conta disso aqui no nosso país aqui, foi desativado. Está todo mundo em casa, 1.450 trabalhadores fazendo trabalho em casa, cada um com seu laptop da empresa. Então não tem demanda lá para ergonomia. Quando voltar, vai ser tudo remanejado, vai ser vidros abertos, exaustores, ventiladores e vai ter uma divisão, a metade vai trabalhar um dia, a outra metade, uma semana vai trabalhar uma metade, a outra semana vai trabalhar a outra metade, o resto continua trabalhando em casa. Então, as empresas também estão se dando conta de, além de o risco que a falta da biossegurança traz, não é? Pela exposição às microgotículas, aos aerosóis, né? O que nós expelimos quando nós falamos e respiramos, ao contato físico com as mucosas, etc., você ainda tem a questão do custo. Se eu não vou ter todo mundo trabalhando, por que eu vou ter um espaço tão grande? E aí, junto com a questão da ergonomia social, que não é ergonomia biomecânica que nós estamos falando, nem organizacional, nem psicossocial, nem ambiental, nós estamos falando da ergonomia social, você vai ter perda de posto de trabalho. Porque a gente está falando de mão de obra qualificada. E o cara que não tem mão de obra qualificada? Onde ele vai trabalhar? Exato. Então, tudo isso, né, você tem que ter esse olhar macro para você também perceber. Eu sei até, professor, que eu estou até entrando em outras questões que não são dessa aula, mas eu acho importante que os alunos percebam o seguinte: muitas empresas que fecharam não vão mais abrir. Isso daí é devido a uma crise econômica mundial. Não é por conta do Brasil, não. Então, a ergonomia, ela também, na questão social, que não é o tema dessa aula de hoje, ela também se faz presente. A gente pode falar até, vindo para a área de saúde, um CTI. Um CTI é um local totalmente de espaço confinado. Como é que está sendo, né? Eu não tenho essa vivência. Um espaço confinado. Né? Eu não tenho. Você já domina mais isso do que eu. Pouco. Né? O meu estágio foi todo dentro de respiratório. Mas é um espaço confinado. E como é que fica, né? Vamos dizer, um colega nosso vai fazer o tratamento, não sabe que está contaminado e está lá fazendo todo o procedimento com o paciente. A gente sabe que, de dados, né, 37% das pessoas que vieram a óbito na Covid são profissionais de saúde. É um complicador bastante. São 37% são profissionais de saúde. Você vê que está em falta. Na Espanha está em falta de profissional de saúde. Na Alemanha está em falta de profissional. Morreu muita gente lá. E continua morrendo, porque está aumentando. Né? Eu falo para vocês, gente, lembra quando eu falei na aula passada? Teve o feriado de 7 de setembro, está todo mundo na rua. Aumentou 35% os casos de contaminação no Rio de Janeiro. Nós estamos hoje exatamente há 2 semanas do feriado atrás, que é o espaço, o momento em que há com incubação do Covid. E por que aumentou 35%? Está aí a resposta, pô. Se está aumentando lá fora, vocês acham que isso não vai acontecer aqui? Essa história que o vírus não contamina no calor, contamina mais no frio, é balela. Balela. Não vem nessa, não. Vai contaminar no frio, vai contaminar no calor. E tenho certeza, isso não vai durar pelo menos aí uns 6 meses. Você vê em São Paulo, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Covas, a escola ia voltar em outubro, já não é mais, agora é em novembro. Aí ele vai chegar em novembro e falar dezembro, aí acabou o ano. Não é isso que está acontecendo? Não tem jeito, gente, não tem jeito. As pessoas, infelizmente, as pessoas não estão respeitando a si e ao outro. Ninguém está aprendendo nada com essa pandemia. Infelizmente. Eu canso de repetir isso. A falta de respeito está tremenda. Bar, o pessoal está de madrugada.
E outras coisas. Não vou ficar aqui enumerando um monte de coisa aqui que a gente sabe, os absurdos estão acontecendo por aí. Então, outras coisas, né? Os fatores biomecânicos, a repetitividade, o emprego da força, né? Os movimentos repetitivos. O filme lá mostra a gente perfeitamente, né? Os tempos modernos, o Chaplin fazendo aquele movimento, ele vai para o período lá de intervalo, ele continua fazendo o movimento. As posturas inadequadas, o ato de sentar, o ato de conduzir cargas, a pressão localizada por contato e o uso de ferramentas manuais. Opa, passei demais. O tipo da tecnologia, o aprimoramento, cada dia que passa as coisas estão andando muito rápido. Há um tempo atrás a tecnologia estava aqui em cima e a medicina, a área de saúde estava aqui embaixo. Hoje elas estão pau a pau, né? Estão caminhando lado a lado. A produtividade, ou seja, metas a alcançar. O tempo, o ritmo e a cadência que você tem que executar no seu dia a dia. Você está trabalhando... Opa, eu clico aqui esse dedo, o troço vai, que saco. Se o cara trabalha sozinho ou trabalha em grupo, e não sei se o pessoal está lendo está falando sobre os School Worlds, né? Os School Worlds são empresas hoje que estão trabalhando dentro de setores em que o cara aluga um espaço para trabalhar. Grandes empresas estão fazendo isso, são School Worlds. Está em falta, inclusive, o espaço. Você vê, o cara aluga um local, ele está faturando aí com esses espaços R$100 mil por mês. Conhece essa, professor? Os School Worlds. Os caras estão fazendo isso direto hoje em dia. Está trabalhando dentro do setor ali, faz todo o serviço. O custo é menor, né, do que você está, de repente, numa sala que você tem que pagar água, luz, telefone. Está tudo incluído ali, naquele horário que você alugou aquele espaço, e é mensal, né? E você faz seu serviço ali. Então, aqui perto de casa, o professor, do outro lado ali, em frente ao Habib's, tem um letreiro luminoso lá, aluga salas e espaços para os profissionais de saúde. É mesmo? Mas estão cobrando o quê? Letreiro R$100 a hora? lá naquela clínica do outro lado da rua, não sei. Está lá escrito, do outro lado da rua. Ali é um médico ali. Ali é um médico ali, eu esqueço o nome dele. Não, é um consultório que tem do outro lado da rua agora. É antigo, era um médico, agora é um consultório. Ah, então ele saiu. É, do outro lado da rua. Então aqui fala da remuneração, ninguém nunca está satisfeito com o que ganha, né? As pausas, que são, aqui no caso, os 10 minutos de intervalo, né? Para cada 50 minutos. As pausas entre o horário da manhã e o horário da tarde. Nós até comentamos sobre o horário aumentado para descanso nas grandes empresas, né? E isso está comprovado cientificamente que há um aumento de produtividade no período da tarde de 50% a 60%, quando essas pausas são maiores, a pessoa para um pouquinho para fazer um exercício, ou fazer uma soneca, ou fazer um joguinho, qualquer coisa que mude um pouquinho esse caminhar do dia a dia. O meio social, isso aqui é um co-word, ó, que eu tinha citado, isso aqui é um co-word, né? A pessoa trabalha dentro do setor fazendo funções diferentes, tá? E as hierarquias. A medicina do trabalho, saúde do trabalhador, segundo Mendes e Dias, de 91, o contexto relacionado à medicina do trabalho. Como se evolui a ideia da saúde ocupacional? Como é que evolui tudo isso, gente? Como é que evolui? Evolui quando profissionais de saúde entram para fazer a sua função. Espera aí, alguém me chamando. Bruna, alguma coisa, Bruna? Tá com a mãozinha assim? Bruna? Alguma coisa, Bruna? Não. Apareceu uma mãozinha assim dela no dela ali. Como é que evolui essa ideia de saúde ocupacional? Onde profissionais se reúnem e vão entender do porquê que está acontecendo aqueles processos de lesões, de absenteísmo, de ausências dentro daquele setor, né? A avaliação dentro do setor de trabalho. Aí entra o médico do trabalho, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o professor de educação física lá que vão fazer todo esse processo. E até o nutricionista também, o psicólogo em alguns casos, tá? As empresas hoje grandes fazem esse tipo de grupo de trabalho.
E a pergunta mais que eu acho melhor de todas essas aqui, a mais importante, e a saúde do trabalhador, onde fica? Como fica a saúde do trabalhador? Se isso tudo não for feito, se essas ideias não forem colocadas, se esses conceitos não forem aplicados, aonde fica a saúde desse trabalhador? Como fica o dia a dia dessa pessoa? Como fica a ansiedade dele, a irritabilidade, o cansaço físico, o cansaço mental? Toda pessoa tem o direito ao trabalho e ao descanso. Só que às vezes o descanso dele em casa é levar todo o trabalho para casa novamente. Então muita coisa ainda tem que ser pensada a nível de Brasil para melhorar a saúde do trabalhador. Concorda, professor? Sim. A Vale do Rio Doce, aqui no Rio, ali em Botafogo, tem andar ali que tem um restaurante, um cafezinho, você senta, aquela vista maravilhosa da praia da Enseada de Botafogo. Então, assim, quando você tem tudo isso, você dá uma qualidade de vida no trabalho muito bacana. Pessoal, o professor está falando sobre QVT. Esse é um assunto, até um assunto para a conversa, chamado qualidade de vida do trabalho. É o QVT. Desculpa, professor. Então, quando você pensa em qualidade de vida do trabalho, você não consegue dissociar isso da área de saúde, do serviço especializado em saúde, medicina e engenharia do trabalho, do SESMET, né? Serviço de especialidade em saúde, medicina e engenharia do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Porque o ritmo de trabalho, o tipo de trabalho, o material, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, né? A hierarquia, né? A cobrança por tempos e métodos, a falta de possibilidade do trabalhador se adequar biomecanicamente àquela condição de trabalho. Aí o professor lá atrás trouxe a ideia da caixa de supermercado, né? Que não consegue trabalhar em pé. Tem uma série de fatores que implicam, né, na gestão da saúde e segurança do trabalho. E isso é muito complexo porque é um olhar multiprofissional. O SESMET, por força de lei, né, ele é composto pelo médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em enfermagem de trabalho e o técnico de segurança de trabalho. Os demais profissionais são importantíssimos, porque se você não tiver, por exemplo, num frigorífico, né, numa linha de corte, de desmonte de animais, a ginástica laboral, o período de pausa e uma série de outras coisas, a fisiologia do trabalho vai implicar em queda de produtividade e maior adoecimento. Queda de produtividade para a empresa e maior adoecimento do trabalhador. Você resolve isso criando um grupo de profissionais que vai entrar ali nesse contexto e vai dar a opinião deles e vai adequar isso, né? De maneira muito científica, muito fisiológica. No nosso caso, muito biomecânica, muito cinesiológica. Professor, eu vou deixar o senhor agora falar um pouquinho o que é o perito, né, de trabalho e como o fisioterapeuta atua nessa perícia. Gente, é uma área, como o professor falou, quem estava no início hoje da aula, iniciou, na verdade, no ano de 2000, mas o boom está acontecendo de 2018 para cá. Então, é uma outra área hoje em que o fisioterapeuta pode atuar e é uma área até fora do que você pode fazer, do que é ser um perito, né? Você vai trabalhar com a justiça diretamente, com advogados, com juízes, do que você pode fazer a nível de análise. Pessoas que tiveram comprometimento em algum acidente, isso aí, comprometimentos de lesões do trabalho, o juiz, o advogado vão te indicar para que você faça a perícia. Isso é um valor até alto e você tem que ter conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Então, vou deixar o professor Marco Gama agora falar o que é o perito dentro da fisioterapia, ou a perícia judicial, né, professor? Qual é o meu time, professor Nelson? Professor, você tem 20 minutos. Tem tempo aí, tranquilo. Tranquilão. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Se quiser colocar, pode. Embaixo tem share screen, tem. O share screen... mas aí aparece. Se quiser abrir, eu estou não tem desabilitado. Problema. Não tem problema. Para participar.
Se quiser mandar para mim rapidamente pelo Zap, eu já entro rapidinho e já coloco aí. Mandando agora, peraí. Zap. Gente, está aberta perguntas, hein? Pode perguntar à vontade. À vontade. Isso é uma área interessante, onde o fisioterapeuta já está nesse meio e pode, alguns podem se interessar no assunto. E ele está diretamente ligado à prevenção de acidentes e acidentes em si. O fisioterapeuta vai atuar exatamente avaliando os problemas que levaram àquele acidente. Ele vai fazer um laudo, não é isso, professor? Um laudo. Isso. Que vai comprovar ou não o acidente que foi acometido essa pessoa. Então, estou abrindo aqui que eu vou mandar. Tá aqui. Uniabel. Ah, tá. Vou só fechar o arquivo. Professor, mandei aí para você. Botou aqui no Zap? Mandei, tá indo pelo WhatsApp. Tá rodando aqui. Estou esperando aqui. Se quiser começar a falar, chegou. Chegou. Abre aí, por favor. Eu vou baixar ele e colocar aqui dentro. Vamos lá. Isso aqui, né? Isso, apareceu aí. Isso daí é a aula de introdução que a gente dá. Pode passar nessa parte toda de apresentação, isso tudo? Uhum. Vai, isso aí tu passa. Vai passando. Algumas varas que eu trabalho. Olha só, gente, Vara 1, Petrópolis, Vassoura, Leopoldina, Ilha do Governador, Leopoldina, são as áreas que, quando você torna-se perito, você escolhe as comarcas e as áreas, não é isso, professor? Você escolhe os locais que você quer atuar. Diz lá em que área que a gente pode trabalhar, né? Que a gente quer trabalhar. Paramos aí no... Por que a perícia? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, pode passar, professor, por favor. Vamos lá, passa aí. Não, peraí, Nelson. Eu saí, aí eu aqui de novo. Agora sim. Bom, por que a perícia, gente? A perícia, ela trata de situações complexas, né? Então você vê. Só um pouquinho. Então, gente, olha só que interessante. Essas observações feitas de ângulos diferentes, elas são tão complexas, né? Porque cada um tem um olhar diferente. Então, as provas aceitas em juízo, elas têm que ser avaliadas com muito critério, porque cada um tem uma verdade. Quando você olha daqui é 4, entendeu? Quando você não olha, quando você olha de outro lugar, entendeu? Isso aí pode ser bem diferente do que você está vendo, né? Pode passar? Por favor. Vamos definir, então, né? Perícia fisioterapêutica, vai, Nelson. Perícia fisioterapêutica, o que é perícia? Perícia é habilidade em alguma arte ou profissão, não necessariamente na fisioterapia, né? Pode ser em qualquer outra área. Mas, bom, quem é o perito? O perito é aquele que é sábio, aquele que é hábil,
que é sabedor ou que é especialista num determinado assunto. Ele é nomeado judicialmente para fazer exame, vistoria ou avaliação. E aí o interessante é que essas palavras aqui, ó, avaliação, exame ou vistoria, elas são muito importantes porque, por força de lei, dentro do Código de Processo Civil, é o que o perito faz, o perito fisioterapeuta ou qualquer outro. O que é perícia... Passa mais um, professor. O que é perícia... Aí. O que é perícia judicial? O desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho, ele tem um livro... Volta lá, isso. Ele tem um livro dessa grossura aqui, eu até tenho ele aqui, mas não está à mão. Da perícia ao perito. Ele é uma sumidade em perícias aqui no Brasil e no estado do Rio, né? Ele diz que perícia é o seguinte, é a diligência. O que é diligência? Diligência é o que está em lei. Diligência é o ato da consulta e avaliação fisioterapêutica. É a diligência realizada como meio de prova por pessoa ou pessoas físicas, porque a perícia, ela para envolver a perda da capacidade físico-funcional, a perda da capacidade de trabalho, ela é feita por um fisioterapeuta. E para determinada doença pode ser feita por um médico, né? Com a finalidade de apurar tecnicamente um fato. Gente, sem fato não tem perícia. O juiz tem que aceitar, né, a queixa como fato. Se o juiz não aceitar, não vai ter perícia. Então, ela vai fazer a instrução de um procedimento. O procedimento quem vai fazer é o juiz. Nós vamos dar a instrução, excelência. O senhor me perguntou sobre isso, é isso aqui, entrega para ele. E ele que vai dar procedimento. Pode continuar. O rei, para aí. O rei, antigamente, era um magistrado. Não tinha perícia. O rei ia lá e dizia quem estava certo, quem estava errado, né? A sentença era proferida pelo rei, porque o rei era o representante de Deus na terra, né? Professor? Então, quando o rei estava de mau humor, a sentença era pesada. Quando o rei brigava com a rainha, a sentença era pior ainda, porque a rainha, no ouvido do rei, o rei já ia trabalhar como? Invocado. Né? Então não tinha perícia, né? Era uma coisa muito empírica. Por favor, professor. E aí, já no Egito Antigo, nós tivemos os primeiros vestígios da perícia. Heródoto, nesse texto citado por Fraga, ele fala o seguinte, ó. Fizera-se sortres, que era uma outra pessoa, a partilha das terras, distribuindo-as entre lotes separados por sinais e marcos, que atestavam seus limites. Então, quando se atestava limite por sinais e marcos, você está falando de medição, concordam? Ó, até tal lugar é de fulano, até o rio é de cicrano, até aquela pedra ali é de Beltrano, mas para cá, quando chegar na floresta, já é de outra pessoa. E ali na frente, naquela serra, já é de outra pessoa. O seu espaço é só esse daqui. Ora, por favor, professor. Quando você fala nisso, você está falando em pessoas que eram espertos na arte de medir. A gente está falando de uma geometria primitiva. O próximo, né? Que hoje são os antecessores dos peritos agrimensores, que hoje são os engenheiros que cuidam das medições de terreno. Por favor. Já em Roma, na Roma, nós tivemos um grande avanço, não é? Porque... Avança, professor, mais um. Porque a perícia foi qualificada como um meio de prova, né? Em 294 d.C., Diocleciano tornou o juiz um funcionário do Estado. Por quê? Roma dominava o mundo antigo. Então, como Roma dominava o mundo antigo, não tinha como o imperador estar presente em todos os locais. E aí o juiz virou um servidor do Estado, para descentralizar as tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão eram ser feitas em cima de determinados parâmetros. Por favor. Já na Idade Média, nós tivemos os juízos de Deus e o duelo, processo das ordalhas, né? O próximo. Lembram? Nós vemos muito isso em filmes. E era verdade segundo a vontade de Deus. A perícia perdeu força. O próximo. Você tinha os duelos de cavaleiros, o duelo de espada e o duelo que o cara pegava a arma assim, contava 10 passos, virava e atirava. Pô!
quem morria era o mentiroso. Não tinha ciência, não tinha perícia. Né? Saiu do rei, foi para o Estado, e aqui nós tivemos o enfraquecimento da perícia, porque tudo era botado na conta de Deus. Próximo. Já em Portugal, no direito lusitano, em 1447, nós tivemos a prova do arbitramento em perícia, né? E no direito francês, em 1579, os valores de impostos e tributos não eram mais decididos pelo... Tinha um funcionário, né, que era o perito que ia fazer o cálculo ali de quanto a pessoa devia. Próximo. A perícia fisioterapêutica no Brasil, ela surgiu nos centros de reabilitação profissional do antigo INAMPS, hoje INSS, né? Então, o fisioterapeuta lá, ele emitia um pareceres especializados. Atualmente, esses profissionais, com o desmantelamento do INAMPS e do Centro de Reabilitação Profissional, eles são os analistas de seguro social e especialidade de fisioterapia. Você tem os analistas de seguro social, psicólogo, terapeuta ocupacional e diversas outras profissões. E eles tratam hoje da reabilitação profissional ou da equipe de gestão de qualidade de vida no trabalho. Próximo. Quando você pensa em perícia judicial fisioterapêutica no Brasil, isso começou no ano de 2000, no Mato Grosso do Sul. Na época, né, era o doutor Zé Ronaldo Veronese Júnior, fisioterapeuta do trabalho, hoje é o professor doutor Veronese, e ele fez um documento com base na BNT, com as informações que o juiz pediu, né? E isso não era nem de longe o laudo que o fisioterapeuta faz hoje, né? Hoje nós temos um curso, segundo o nosso Conselho Federal, que deve ter 180 horas, né, no acórdão de perícia do COFITO. A avaliação fisioterapêutica, ela tem base legal no artigo 156, 466, 471 e 473 do novo Código de Processo Civil. Próximo. A Lei 6316, que quem conhece aí? Tem algum aluno aí que conhece a 6316? Já ouviu falar? Thalia, a Thalia ali. Thalia, já ouviu falar, Thalia? Não, Thalia não está aí. Gabriele, já ouviu falar, Gabriele? Não. Não, ô Glória. Evelyn, já ouviu falar, Evelyn? Fernanda Torres, já ouviu falar? Tainá Azevedo, já ouviu falar? Eu vou parar de perguntar. A Lei 6316, ela criou o Conselho... Oi? Eu também não chamou não, mas eu também nunca vi não. Quem é que está falando? Isabelle. Isabelle. Então, Isabelle, ninguém ouviu falar, né? Essa Lei 6316, gente, é a lei que criou o sistema COFITO-CREFITOS. E o artigo 5º da lei deu autonomia ao Conselho Federal para criar resoluções. Então, a resolução COFITO 80, ela diz que nós fazemos o diagnóstico fisioterapêutico. A resolução 259, no artigo 1º, quem tiver a curiosidade de ler, vai descobrir uma coisa muito interessante. A resolução COFITO 370, ela diz que nós temos que usar a CIF, Classificação Estatística Internacional, Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde. A resolução 424 trata do nosso Código de Ética e diz que nós não podemos abrir mão das nossas incumbências e que nós também avaliamos encargos e só aceitamos eles se nós tivermos competência para o desempenho. A resolução 464, ela trata da emissão de atestados, laudos e pareceres pelo fisioterapeuta, que são coisas diferentes. E a 466 trata da perícia. Próximo, professor. O Código de Processo Civil, ele... Pode pular essa, por favor? Que aí nós já citamos a lei lá, né? Agora, olha interessante. As perícias judiciais em saúde, elas são consideradas perícias técnicas e não perícias médicas. O próximo. Por que isso? Porque nós temos diversos profissionais habilitados. Entre eles, né, engenheiro, contador, economista, administrador, psicólogo, fonoaudiólogo e também fisioterapeuta e terapeutas ocupacionais. Próximo. Quando o diagnóstico já é diagnosticado pelo médico, que a dúvida é sobre o nexo causal, ou seja, será que o cara abduziu o ombro com 1 quilo, assim, ó, toda hora, né?
10 vezes por minuto causa uma ruptura do manguito rotador? Espera aí, deixa eu ver aqui. Manguito rotador é aquele conjunto de estruturas que eu tenho no ombro. O movimento de abdução, segundo Capandi, 2000, o músculo motor principal ali é o deltoide, mas a partir de 30 graus é o supraespinhoso. E aí? Opa, o supraespinhoso compõe o manguito. Se o cara tem uma inflamação e o trabalho dele exige que ele abra o braço ou ele trabalhe assim, ó, digitando com o braço a 90 graus, eu tenho uma sobrecarga biomecânica nessa estrutura anatômica do corpo. Olha a fisioterapia aí. Então, existe nexo entre a doença que aquele trabalhador tem, a perda da capacidade funcional pela lesão do manguito aí, que interessante. Exatamente no supraespinhoso. Olha nós aí. Por favor, lesão. próximo. E o supraespinhoso, inclusive, 60% das lesões acometem esse músculo, né? Quando você faz a abdução do... A perícia técnica pode ser do fisioterapeuta pelo seguinte: se a dúvida processual é a doença, quem vai falar é o médico. Se a dúvida processual é sobre o nexo causal, o que causou aquela doença, se for o trabalho, a falta de condição ergonômica, o fisioterapeuta, dentro do que eu acabei de exemplificar para vocês. Se é sobre a capacidade laboral, eu vou avaliar arco de movimento ativo, grau de força muscular, dor referida, lesões neurológicas possíveis, ruptura de estruturas e inflamações crônicas de estruturas. Então, olha o fisioterapeuta aí de novo. Vamos lá? Veja, na região do Crefito 2, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro... Avança, professor, mais um. Eu fiz essa pesquisa em 2016. Nós tínhamos 26 fisioterapeutas cadastrados. Mais, professor? Contra 2.058 peritos. Olha aí. Quantos nós somos? E aí, você tem um número mínimo, não é? De fisioterapeutas atuando nessa área, não é? E isso só no Tribunal de Justiça, gente. Agora, vamos para o próximo, professor. Quando a gente pensa no Tribunal Regional do Trabalho, né, no cadastro geral de especialistas, peritos, cadastro eletrônico, nós temos 32 profissionais fisioterapeutas cadastrados só. Avança, professor, mais um. Contra 2.000 peritos judiciais. Então, não falta trabalho. Não falta trabalho. Quando a gente pensa na Justiça Federal... não, eu não coloquei aqui a Justiça Federal. Vou falar aqui do advogado. Segundo o consultor jurídico, em novembro de 2016, a OAB tinha 1 milhão de advogados. Avança, professor. Olha aqui, São Paulo ainda lidera a lista, com 282 mil, isso em 2016. Rio de Janeiro tem 138 mil. Se 10% deles precisarem de estabelecer nexo causal e perda de capacidade funcional, nós temos 13.800 advogados. Se 1% precisar, nós temos 1.380 advogados. Dividido por 26, dividido por 26, é muita coisa a fazer. Mais um. Próximo, professor. Importante de tudo, gente. Artigo 4, Resolução Conflito 424. Artigo 5º, Código de Ética. O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita a distribuição, assume encargo quando capaz de desempenho seguro. Então, o próximo. Nós não temos que fazer o que nós não nos sentimos capazes de fazer. Isso daí é o fechamento da nossa é o último slide, né? Gente, é isso. Dúvidas ou perguntas? Gente, é uma área importantíssima. É uma área importantíssima. Rafaela Justino, estou vendo sua foto. Você tem alguma pergunta? Carla Peçanha, você tem alguma pergunta? Vocês estão vendo, Gabriele gente? Gabriele Chantre. Tem, Carla? Não tenho não. Gente, olha, Gabriele... a gama de coisas, não estou falando o seu nome não, tá, professor? Mas olha a gama de coisas que existem. A gama de coisas que existem dentro da própria fisioterapia em que nós podemos atuar. E isso está fora, tá? Não precisa ter lá na carteirinha assinada, não. Isso é fora.
Deixa eu falar o valor para eles para ver se quanto é uma perícia? Gente, então, uma perícia. Miseravelmente, para a gente fazer um parecer para uso judicial, é que eu não tenho aqui à mão. O que eu tenho eu não posso passar, professor, porque está em segredo de justiça, que é um processo de erro médico. Claro. O outro está no outro computador. Se eu tivesse no outro computador, seria fácil. Tranquilo. Mas, miseravelmente, é R$ 1.500 um parecer. Miseravelmente. Estou falando o mais barato, menos do que isso você não pode cobrar. Tem parecer de 3 mil, de 6 mil, de 10 mil. Técnica hoje, uma perícia hoje, o governo te pagando está R$ 3.000, né, para os tribunais. Uma assistência técnica está 5 mil. Ou, se o cliente não tiver dinheiro, você cobra de 5% a 10% do valor da causa. Tem causa de 300 mil. Você demora 2 anos para receber, mas, quanto é 10% de 300 mil? 30 mil. É uma poupança que você faz. Verdade. Agora, tem que ter qualificação, não basta ter a carteira de habilitação. Então, você tem que fazer um curso para eles entenderem. Tem que fazer um curso depois de formado, não é isso, professor? Tem que ter 2 anos, pelo menos, já de formação. Você tem que ter, já ter 2 anos de formação. Isso aí na Federal, no TJ, né, no TRT. Aí depois você vai se cadastrar em todos esses meios, né, no TJ, TRT, e eles vão começar a te puxar. Se você tiver conhecimento com juiz, com advogados, eles vão te indicar para você fazer esse tipo de trabalho. E você falou dos 2 anos aí, é para atuar como perito, mas como assistente técnico não precisa, como parecerista especializado, não. Só como perito. E a assistência dá mais dinheiro, né? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? O professor Marco Gama está aqui para ajudar a gente também. É uma coisa nova que ele está trazendo para vocês. Aproveita, quem quiser, a hora é essa. Nenhuma pergunta? Então, gente, eu agradeço o professor pela presença hoje com a gente, né? Ele pegou o horáriozinho dele com a gente para estar aqui presente, batendo um papo com a gente sobre o assunto. Pedi a ele que falasse sobre o que é perícia dentro judicial junto à fisioterapia, que é uma área que poucos conhecem, tá? Eu comecei a me interessar também e vou fazer o curso, já até conversei com ele, eu vou fazer o curso, que é uma área interessante, tá? Para trabalho, inclusive. Temos expertise para isso, o fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento, não está fugindo nada do aprendizado que se tem numa instituição de ensino, concorda, professor? Não está fugindo nada, você vai avaliar, é uma avaliação. Você está avaliando um problema, uma avaliação de uma lesão, se tem ou não tem lesão, se foi ocasionado pelo movimento repetitivo, por exemplo, ou não, é isso que vocês vão fazer, é isso que o perito faz. Você faz um parecer, lógico que tem normas para você executar, dentro do parecer e tudo mais, mas tudo isso é diretamente com a justiça. Tá bom? Agradeço, professor, pela sua presença mais uma vez. Obrigado por estar junto com a gente, ocupar seu tempo junto conosco aqui. E eu agora dou um intervalinho de 10 minutos. Estamos juntos aí. Obrigado. Unir sempre, separar nunca. Eu deixo aqui para todos vocês aí, alunos que participaram, os que não participaram, os nossos votos de saúde, força e união. Deus abençoe a todos e parabéns. Um abraço, pessoal. Amém. Tchau, meu irmão. Um abraço, obrigado, Marcos. Tchau, pessoal.